Bom, primeiro, agradecer ao povo do Ceará por esse resultado absolutamente extraordinário, a meu ver, de reconhecimento de tudo que tem sido feito no Ceará nos últimos anos. A nossa candidatura foi uma candidatura para defender tudo que tem sido feito no Ceará nos últimos anos, tão bem executado pelo governador Camilo, pela governadora Isolda, e a compreensão da importância desse projeto avançar ainda mais, da clareza de que tem muita coisa ainda para ser feita e de que, portanto, o nosso projeto é um projeto para fazer esse projeto avançar mais. Por isso nós falamos sempre de um Ceará 3 vezes mais forte, agora com a nossa alegria de ter eleito Camilo para o Senado. Não tenho nenhuma dúvida que vai cumprir um papel importante e dar muito orgulho ao povo cearense, levar a experiência dele como governador para o Senado da República, as políticas públicas que ele executou no Ceará e buscar espalhar isso para o Brasil inteiro. Mas eu tenho a segurança de tanto eu como Jade, nós temos uma mulher na vice, a compreensão da importância do protagonismo das mulheres, a importância da escola em tempo integral, do processo de interiorização da saúde, de que nós temos que avançar nesse processo. Eu acho que isso é o que resultou na confirmação que tivemos na urna de um resultado absoluto. Eu evidentemente estava preparado para uma eleição de 2 turnos, foi isso que nós sempre pensamos. Nossa meta sempre foi terminar em primeiro, no primeiro turno. E o resultado nós tínhamos sentido na rua, quando fizemos carreata, caminhada no interior, o povo na calçada, a recepção do nosso povo, nós chegamos a conversar que havia uma possibilidade de vitória no primeiro turno, mas sempre com muita cautela, com muita humildade, que isso podia acontecer, mas não era o cenário mais provável para o eleitoral. Mas o resultado é absolutamente extraordinário. Eu recebo com muita responsabilidade. Eu ouvi por muitas vezes, candidato, faça pelo menos o que o Camilo fez. Siga os passos de Camilo, faça o que ele está fazendo e ir para frente. E é isso que eu tenho no coração, de poder seguir os passos de Camilo, no sentido de dialogar, de conversar com a sociedade sempre. Né? Nós sempre conversamos de fazer uma live toda terça, é o que eu vou fazer, de poder ouvir o cidadão, a cidadã, ter uma relação direta para a gente poder ouvir crítica, ouvir sugestão, ter essa postura humilde de quem serve ao povo. E da mesma maneira, dialogar com todos os setores, setor empresarial, de trabalhadores, de pessoas comum do povo, mas com um objetivo muito claro de que o Ceará tem uma grande oportunidade, uma oportunidade de gerar emprego, com uma nova economia que nós estamos preparando para o Ceará, de energia renovável, de tecnologia da informação e da comunicação, de tudo aquilo que nós apresentamos na campanha. Eu fico com o coração muito feliz de ter feito uma campanha muito limpa, muito propositiva, uma campanha de quem buscou apresentar ao Ceará as suas principais conquistas, que nós íamos garantir essas conquistas e que nós tínhamos novos desafios ainda a serem resolvidos, e que essa união de força que nós estávamos propondo, e nós continuamos a propor, que nós queremos eleger o Lula no dia 30, e eu tenho uma confiança muito grande que no Ceará nós vamos dar um resultado ainda mais forte para o Lula do que foi dado no primeiro turno. Esse vai ser o nosso esforço. Sou eu. Tudo bom? Tudo. Parabéns a todos aí pela eleição. Um ano você vem da Assembleia Legislativa, nós somos da TV Assembleia, e aí eu queria saber como é que vai ser esse trabalho quando você assumir, do senador Camilo, da sua vice-governadora, junto com os deputados, né, como é que vai ser essa conversa toda, essa questão do apoio, como é que vocês vão chegar no consenso para minimizar a fome, nessa insegurança alimentar, que acho que é o maior problema hoje do brasileiro, do nosso sertanejo, principalmente. Olha, nós infelizmente vivenciamos uma situação do Brasil voltar para o mapa da fome. E nós temos um desafio grande, que é combinar política pública de combate à fome de maneira imediata, seja o que nós falamos na campanha, que é de cozinhas solidárias, conseguir, o governador Camilo já fez uma ação muito importante, que foi o cartão Mais Infância, de ter ajuda financeira todo mês para crianças mais pobres do Ceará, que nós queremos poder duplicar isso no nosso governo. A garantia com o presidente Lula de que o auxílio para as famílias mais pobres permaneça, isso é muito importante para a família mais carente ter uma renda mensal para o combate à fome. Então eu acho isso importante. E o que é estrutural, que é a política de geração de emprego e renda para o nosso povo.
nós temos no Ceará efetivamente uma oportunidade muito grande, com energia renovável, com tecnologia, com agropecuária, com turismo, que nós estamos retornando. Então eu acho que nós temos aí, manter o equilíbrio fiscal do Estado para garantir o investimento público do Ceará. Esse investimento público permite geração de emprego e renda para o Ceará. São 350 mil empregos que as obras públicas do Ceará criam, então isso é muito importante ser mantido. Então isso que o nosso governador Camilo fez, de garantir um Estado equilibrado, de ser referência de financiamento, de investimento público do Brasil, é muito importante. O nosso compromisso, tanto meu como da Jade, da gente continuar isso, né? E que a gente pode, portanto, ter isso e, ao mesmo tempo, ter essa negociação com o investimento privado, que efetivamente a geração de emprego no Ceará implica uma relação muito próxima e muito parceira com o setor privado para gerar emprego e renda para o nosso povo. Parabéns a todos. Camilo, você acaba sendo um protagonista de tudo isso, né? Desde o início, quando tinha um acordo e o acordo não foi cumprido, vocês tiveram a força e a vontade de montar um time novo, números novos para poder chegar até aqui. Em relação a isso, você poderia ter feito qualquer outro tipo de ação com raiva? Não, muito pelo contrário, como foi dito, era uma campanha de amor. Você acha que esses sentimentos positivos, foi o diferencial da campanha de vocês? É para você. Bom, primeiro eu quero só, a única palavra que eu tenho, que estou quase sem voz, mas é de gratidão ao povo cearense, para as pessoas que entram na vida pública, como eu fiz a opção de vida, para mim cumprir uma missão. O reconhecimento da população é o grande resultado disso. Eu enxergo essa eleição, a minha eleição como senador, a eleição do Eumano, como, vamos dizer assim, como o reconhecimento do povo cearense pelo trabalho que nós realizamos. Acho que o povo cearense compreendeu a mensagem que nós levamos ao povo cearense, mostrando os avanços que o Estado teve nos últimos anos, que precisava avançar. Nós temos enormes desafios e eu não tenho dúvida. A minha alegria é saber que o Estado está entregue em boas mãos. Uma pessoa que não tem dúvida que continuará o trabalho com humildade, com diálogo, com serenidade, com parceria. E eu enxergo isso no Eumano como essas características de um homem público que vai olhar para as pessoas que mais precisam do Ceará. Então, para mim, a minha alegria de gratidão, serei eternamente grato ao povo cearense. Primeiro pela oportunidade que me deram de governar o Ceará, depois pela oportunidade que me deram de ser senador da República, e a oportunidade que deram ao Eumano e à Jade de governar o Ceará. E a minha grande preocupação agora, daqui para frente, é com o Brasil. Nós precisamos aí, e da mesma forma que eu me dediquei na eleição do Eumano, eu vou me dedicar nos próximos dias à eleição do Lula, que eu sei que representa esperança para o povo brasileiro e principalmente esperança para o povo mais pobre desse país. Então essa para mim agora é a nossa missão nos próximos 30 dias, é garantir a eleição do Lula como presidente e transformar o Ceará 3 vezes mais forte, que foi o slogan da nossa campanha. Então já conseguimos 2 vezes mais forte, agora precisamos eleger o Lula. E eu não tenho dúvida que quem vai ganhar muito com isso é o povo cearense, e a minha gratidão e a minha disposição, da mesma forma que eu me dediquei como governador, me dedicar como senador para corresponder à confiança do povo cearense. E foi uma campanha limpa, uma campanha bonita, uma campanha alegre, uma campanha de propostas. Muitas vezes a gente pedindo a Deus serenidade pelas agressões que nós sofremos, pela difamação que nós sofremos, mas eu sempre acreditei muito na força do povo e na justiça de Deus. E acho que essa foi a resposta que o povo cearense deu nessas eleições, elegendo Eumano, que a gente sentia um crescimento da campanha nos últimos dias. Claro que a gente estava preparado para tudo, porque a vida é assim, mas, repito, muito grato ao povo cearense por essa confiança. Lucas Albano, TV Otimista. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns ao Eumano, Camilo, Jade, pelo resultado. Eumano, a minha pergunta é para vocês. São 2 perguntas. A primeira é, o resultado te surpreende? Porque no início da campanha não havia de forma alguma essa previsão, primeiro, das primeiras pesquisas, de que o resultado fosse definido no primeiro turno. Se de fato te surpreende, pessoalmente falando, e em relação à outra pergunta como é que você pretende coordenar na Assembleia Legislativa, tendo em vista que você vai ser o chefe do Executivo Estadual, coordenar as ações a partir do rompimento entre o PT e o PDT? Como é que isso vai ser feito? Porque naturalmente vai ocorrer uma divisão do número de deputados. Como é que você pretende fazer essa parte? Olha, se fosse feita a pergunta da possibilidade de ganhar no primeiro turno, a mim e a Jade, no início da campanha, eu diria que era algo impensável.
eu tinha uma convicção muito grande do projeto que nós estávamos defendendo, que era o melhor para o Ceará, de que efetivamente nós garantimos as conquistas do governo de Camilo e de Isolda e dar passo para frente, essa relação com a possibilidade de eleição do Lula, isso significava uma grande oportunidade para o Ceará. Isso eu tinha muita clareza de que nós tínhamos muita chance de convencer o nosso povo, ir para o segundo turno e ganhar a eleição. A possibilidade de ganhar o primeiro turno foi se colocando no processo político. Então, nós fomos percebendo que o nosso povo foi compreendendo cada vez mais, num processo mais acelerado até do que a gente podia, digamos, supor a princípio. E o que eu percebi em alguns municípios de que efetivamente o nosso povo estava compreendendo de que tinha conquistas muito importantes realizadas nos últimos anos com o nosso governador Camilo, com a governadora Isolda. Quero agradecer aqui à governadora Isolda, saudá-la de maneira muito especial por tudo que ela tem feito pelo estado do Ceará nos seus últimos 20, 23 anos, naquilo que eu considero a política pública mais exitosa do Ceará, que é a nossa educação pública, referência para o Brasil. Eu acho que é um reconhecimento que o povo do Ceará tem. Percebemos agora na nossa fala, para a nossa militância, o reconhecimento que o povo do Ceará tem a essa grande mulher, extraordinária mulher que ajudou o nosso governador a governar 7 anos e 3 meses, e agora governando ela pessoalmente o estado do Ceará. Então eu penso que foi um processo, que nós fomos crescendo, dialogando com o povo, ouvindo também as pessoas, incorporando sugestões, né? E isso resultou no que nós temos hoje de uma vitória extraordinária no primeiro turno. Eu acho que ninguém era capaz de pensar que com 3 candidaturas fortes, eu acho que podemos colocar assim, nós pudéssemos, eu e Jade, ao final do primeiro turno, ter um resultado que tivemos e consagrador. Eu quero demais agradecer ao povo do Ceará, de coração, a todos os votos que recebemos, de cada cidadão e cada cidadã cearense, porque a eleição é a soma de cada voto, né? Cada voto cai na urna 1 a 1. E cada voto é muito importante para a nossa vitória, então eu quero agradecer a cada pessoa que nos confiou, que nos deu energia, que orou por nós e tal. No que diz respeito à Assembleia, eu sou deputado pelo 2º mandato e eu tenho absoluta segurança da importância de nós termos muito respeito pelo Poder Legislativo. Eu tenho uma convicção de que nós temos muita condição de, ao discutir mensagens que nós vamos enviar para a Assembleia como governador, vice-governadora, nós dialogarmos com os deputados que vão compor a base do nosso governo e ter muita tranquilidade para ouvir sugestões daqueles que farão oposição ao nosso governo, daquelas que farão oposição. Eu mesmo, como deputado, muitas vezes defendi que determinadas emendas de uma mensagem da oposição fossem aprovadas. Eu acho que nós temos que sempre ter na mente que nós queremos o melhor para o povo do Ceará. Se de repente, em alguma proposição, há uma lacuna, há um determinado equívoco, e algum parlamentar da base ou da oposição sugere uma alteração para melhorar, nós devemos ter a tranquilidade de acolher, porque isso vai melhorar a situação daquela família que está precisando talvez daquela sugestão. Então eu tenho muita convicção de que a Assembleia, assim como não faltou ao nosso governo, no caso do governador Camilo, não faltará as melhores causas que melhoram a vida do povo cearense. Não tenho... Boa noite, Julião Júnior, TV Jangadeiro. Parabéns a todos vocês, mais uma vez. Jade, mais uma mulher como vice-governadora. O que as mulheres cearenses podem esperar do governo Eumano Jade? Primeiro, agradecer a todos os cearenses que abraçaram a nossa campanha durante todos esses 45 dias, em especial nessa reta final. E agradecer principalmente, sim, às mulheres, porque eu acredito, eu ainda não vi o percentual de votação por gênero, mas eu acredito pelo diálogo que a gente fez junto às mulheres, pelo sentimento que tinha após cada evento, após cada diálogo. As mulheres se sentiram, sim, representadas por essa chapa, que foi a única chapa que teve uma mulher candidata, né, a vice-governadora. Então, eu recebo com muita responsabilidade, né, com muita honra, essa missão, né, de ser uma mulher vice-governadora, ocupando esse espaço que já foi ocupado por uma grande mulher, Isolda Sela, a quem eu agradeço e a quem eu dediquei essa vitória, porque nós mulheres sabemos, né, todas as dificuldades que nós passamos, e sendo chefes de família, sendo mulheres na política, em tantos outros espaços. Então, como eu falei lá para todo mundo que nos acompanha hoje, dedico essa vitória a ela e a todas as mulheres fortes, guerreiras do nosso estado, que chefiam seus lares e que precisam sim de um estado cada vez mais forte e de políticas voltadas às mulheres. E foi esse o diálogo que a gente fez durante toda essa campanha e sem dúvida será também
um dos nossos compromissos. Agora o Flávio, né, e o Igor depois. A eleição no primeiro turno aqui no Estado dá, claro, o foco total para vocês na disputa presidencial. Se a gente pegar o Senado, por exemplo, na casa da qual o senhor vai fazer parte, a gente teve 8 senadores eleitos pelo PL, vão ser 14 no próximo ano, juntando aí com a União Brasil, acho que são 25. Então pode ser uma casa bem hostil ao Lula, caso eleito. Como é que o senhor pretende atuar lá dentro desse cenário? Na realidade, eu nem acompanhei o balanço aí das eleições do Senado, mas nosso foco agora, independente do resultado do senador, nosso foco agora será a eleição do Lula. E o Lula já foi presidente da República. Todo mundo sabe a forma que o Lula conduziu esse país, com diálogo, com respeito aos outros poderes. E é dessa forma que nós vamos defender o diálogo, a construção de consenso, que a gente possa caminhar para o melhor para esse país. O país precisa voltar a crescer, precisa voltar a ter esperança, acabar com a fome, gerar emprego para as pessoas. Então essa é a nossa defesa. Eu tenho algumas bandeiras de compromisso que eu vou levar pela experiência que eu tive como governador. A escola tempo integral em todos os níveis nesse país. A coordenação nacional no enfrentamento à violência, à segurança pública. Precisamos fazer esse debate com muita franqueza para esse desafio enorme que é o país. Então nós vamos procurar dar uma contribuição, mas, repito, eu estou muito preocupado com o Brasil. Então acho que a nossa missão agora aqui, como senador eleito, que agradeço ao povo cearense, a gente focar agora em dar uma grande votação ao Lula aqui no Ceará e garantir que ele seja reeleito no próximo dia 30 de outubro, né? 30 de outubro, como presidente da República. Boa noite, parabéns a todos. Complementando a pergunta do colega sobre a questão da Assembleia. Boa parte dos deputados eleitos foram do PDT, mas a maioria desses deputados tem uma possibilidade muito maior com o governador Camilo. Já fez com isso, esse tensionamento que se criou entre o PT e o PDT possa ser dissipado a partir de agora? Como é que o senhor está disposto a isso? E também queria complementar perguntando se nesse período de campanha, nessas reuniões, foi discutida alguma questão de equipe técnica, secretariado, como é que isso se mantém essa continuidade? Primeiro, sobre equipe de governo e tal, nós sempre mantivemos a humildade de, primeiro, a gente conversar com o nosso povo, e agora vamos efetivamente, eu não gosto de vai discutir a equipe de governo sem nem ganhar eleição, então não vejo lógica nisso, né? Você está se fazendo uma disputa eleitoral, defendendo um projeto e agora com o resultado confirmado a gente vai poder começar a conversar sobre montagem de equipe de governo. Nós temos projeto, nós temos propostas para as várias áreas. Agora as pessoas que vão comandar cada coisa, aí nós vamos agora poder conversar. Eu quero agradecer inclusive essa relação com o PDT, o ex-prefeito Roberto Cláudio me ligou, me parabenizou pelo resultado, eu agradeci pela ligação, né, e acho que temos que manter essa cordialidade. E acho que nós temos todas as condições. Eu fui deputado, dialogando com a bancada do PDT. Tenho uma excelente relação com os deputados do PDT, sejam aqueles que estavam apoiando, se tem uma relação mais positiva conosco, sejam aqueles que estavam apoiando outra candidatura. Mas o fato é de que nós temos uma convivência de anos de defesa de determinados projetos, determinadas ideias, valores, propostas. E esses deputados têm uma coerência e eles vão, efetivamente, nós temos toda a condição de, ao assumir o governo do Estado, de que essas questões sejam apresentadas à Assembleia. E eu não tenho nenhuma dúvida, assim, grande parte das mensagens, eu creio até que nós vamos aprovar por unanimidade, até com o apoio da oposição. Outra parte não, nós temos divergências, como é natural na democracia. Isso é bom, eu não tenho isso como algo ruim. É importante que na democracia você tenha posições políticas divergentes, desde que se mantenha respeito, desde que você dialogue e debata em elevado nível, né? Mas eu considero que na Assembleia nós vamos conseguir construir o diálogo. Isso foi sempre a maneira de Camilo governar, vai ser a nossa maneira de governar, tanto eu de Jade, de dialogar, de conversar com as pessoas, ouvir sugestões, seja os deputados, seja o setor empresarial do Ceará, seja os trabalhadores no Ceará, seja a imprensa, seja a sociedade civil organizada. Nós temos que estar abertos a ouvir críticas e sugestões. O parlamento vai expressar as críticas e sugestões, o aperfeiçoamento de proposições. Mas elas estão também na sociedade. E nós temos que ter essa postura democrática, dialogada com o parlamento, porque, afinal, isso expressa uma posição que tem na sociedade. Nós temos que respeitar e aproveitar as sugestões que podem aperfeiçoar o nosso projeto. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho muita humildade, muita tranquilidade de saber
de que ele ganhou uma eleição para governar o Ceará, mas a gente tem que ter humildade de que tem muita gente com boas propostas. Tem gente quem digamos, não venceu a eleição, mas tem propostas que nós podemos acolher, incorporar para fazer o nosso projeto avançar. Eu acho que ter essa humildade é muito importante para que a gente possa estar aberto a, inclusive, inovar o que nós estamos realizando no Ceará nos últimos anos. Última pergunta, Carlos Holanda aqui do Povo. Camilo, parabéns pela vitória, parabéns ao Mano, parabéns Jade. Diz que pode representar a vitória, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro no país. O senhor espera o gesto do Ciro Gomes a favor da vitória do Lula? Você tem que perguntar a ele, espero. Espera? Espero. Então, mano, agora pergunto pra você. O seu governo, a gente pode projetar que ele eventualmente vai estar à esquerda do que foram as administrações de Camilo e de Cid? Olha, nós temos uma identidade de programa muito grande, que é central no projeto de Cid, de Camilo, que será o nosso. São políticas públicas que melhoram a vida do povo mais pobre do Ceará. Então, a velocidade do avanço desse projeto depende das circunstâncias políticas. É evidente que se eu tenho um Lula na presidência da República, o nosso projeto pode avançar mais rapidamente. Se eu tenho uma outra situação, isso cria dificuldades para avançar o projeto enormes. Então, por isso nós vamos batalhar muito para eleger o Lula. Não é apenas por uma questão ideológica, é porque nós sabemos de que eu tendo o Lula na presidência, o compromisso de investimento na educação, na saúde, na melhoria de salário das pessoas, de gerar uma economia interna com capacidade de melhoria de compra do nosso povo, são as circunstâncias políticas. O projeto não é mais, é o mesmo, é um projeto de centro-esquerda, e nós construímos há muitos anos no Ceará. Agora, a velocidade em que esse projeto avança, ele não depende da vontade do governante, ele depende da vontade do governante, combinado com as circunstâncias políticas que existem no plano estadual e no plano nacional. Porque de cada R$100 de tributo, R$70 ficam no governo federal. Então, se eu quero fazer política habitacional, bom, nós temos eu, Camilo, Jade, Cid e todos nós que compomos esse projeto, queremos fazer milhares de casas para o nosso povo. Efetivamente, é muito diferente eu fazer casa para o nosso povo tendo o Lula ou tendo o Bolsonaro. Então, se eu tiver o Lula, eu posso imaginar fazer uma quantidade de casas. Se eu tiver o Bolsonaro, com ele eu não posso provavelmente contar para fazer casa nenhuma, porque ele acabou com Minha Casa Minha Vida. Então, é isso que nós vamos ter que avaliar no momento adequado, mas eu estou muito convencido que nós vamos ganhar a eleição e eleger o Lula presidente do Brasil. Obrigado, pessoal. Valeu, boa noite. Obrigado aí.